A videoaula de hoje é a correção do plano de estudo remoto do nono ano, mês de agosto, parte 2. Questão 5. No caso do ser humano, qual gameta define o sexo biológico do bebê? Justifique. No passado, todos acreditavam que a mulher é que determinava o sexo da criança. Hoje, a ciência comprovou que o sexo é determinado pelo gameta masculino. Se vocês olharem aqui a imagem, o homem, ele, no seu material genético, eles têm os dois cromossomos, o cromossomo X e o cromossomo Y. Dessa forma, a mulher, como ela é XX, ela só pode gerar um cromossomo X. Portanto, se o cromossomo X do homem se unir ao cromossomo da mulher, vai dar a origem ao XX, no caso, mulher. Se o cromossomo Y do homem se unir ao cromossomo X da mulher, vai dar XY, portanto, o homem. Dessa forma, quem determina o sexo no bebê é o gameta masculino. Antes da próxima questão, eu vou fazer uma definição de conceitos importantes. Nós já falamos antes o que é cromossomo, vou fazer uma revisão. Cromossomo, na verdade, a gente chama de um pacote de DNA. Esse pacote de DNA, vocês estão vendo aqui, longo, e ele é formado, o DNA é nós chamamos de dupla hélice. Então, um pacote de DNA que traz informações de um indivíduo. Os nossos cromossomos, eles podem ser homólogos. O que são cromossomos homólogos? Cromossomos homólogos, onde podemos fazer uma analogia a um par de meia. Como que seria essa analogia? Um cromossomo homólogo, eles estão sempre em pares, eles possuem a mesma forma, o mesmo tamanho e os genes que determinam uma mesma característica. O que é a diferença deles? No caso dos cromossomos homólogos, um veio do pai e o outro veio da mãe. Por exemplo, a cor do olho. Você vai receber a determinação da cor do olho, uma da origem materna, outra da origem paterna. A região a qual determina a cor do olho, no caso dos cromossomos homólogos, vai ser no mesmo local e sempre será na mesma posição. Isso é interessante que, dessa forma, se suponhamos que o seu pai, a origem paterna, venha dizer que você tem a característica de ter olho claro e da sua mãe venha dizer que você tem a característica de ter olho escuro, então você vai trazer as duas características do seu pai, dos seus pais, só que vai, nesse caso, manifestar a característica da sua mãe, que é dominante. Mas a característica do seu pai vai estar presente em você. Então, isso que são cromossomos homólogos. Eles são pares de cromossomos que são herdados do pai e da mãe e que possuem informações genéticas semelhantes e têm o mesmo comprimento, mesma localização de genes. O que são alelos? Alelos são formas de um certo gene que ocupa uma posição no cromossomo. Por exemplo, em relação à cor do pelo de animais. A cor do pelo de animais, ela pode ser, suponhamos, vamos colocar aqui no caso de gatos. Ela pode ser branca, e ela pode ser preta, ela pode ser cinza. Então, assim, essa cor de pelo, ela tem alelos diferentes. Então, isso que seria um alelo. São, na verdade, formas alternativas de um mesmo gene. Então, será o gene da cor do pelo, ela tem variedades de cor do pelo naquela espécie de gato, por isso que eles têm cores diferentes, eles manifestam cores diferentes naquela espécie. Aqui, vocês podem perceber que, no caso, eu estou falando, nesse caso, esse exemplo de cromossomos homólogos que determinam a mesma característica. E o que seria um ser homozigoto? Homo vem de igual. Então, eles vão ter a mesma característica. Então, os indivíduos, aqueles que têm cromossomos homozigotos, eles vão ter as mesmas características, tanto do pai quanto da mãe, vão manifestar a mesma característica, o cromossomo do pai e da mãe. Aqui também é homozigoto. O heterozigoto, que vão ter características diferentes. O que veio da mãe e o que veio do pai são diferentes. Então, nós chamamos de hétero, diferente. Homo, iguais, héteros, diferentes. Vamos associar as colunas ligando os termos das definições.
O que nós podemos definir como gene? Gene é a região do DNA relacionada à produção de uma molécula de RNA. Ou seja, o gene ele vai determinar a produção de uma certa proteína. Cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos que apresentam a mesma forma, tamanho e sequência de genes. Foi o que eu falei antes. Os cromossomos homólogos, a gente pode dar uma associação aos um par de meio. Célula diploide. O que são células diploide? Células diploide são as que contêm cromossomos aos pares. É aquilo que eu mostrei antes para vocês na outra imagem anterior, a qual os cromossomos estavam em pares. Tinha um exemplo dos cromossomos homólogos e cromossomos heterozigotos e cromossomos homozigotos. Ali são casos de cromossomos e a qual nós falamos que eles são, naquele caso, é uma célula diploide. Agora, célula haploide são que tem apenas um cromossomo de cada par. Você não tem aquele par de origem materna e origem fraterna, do pai, paterna. Dessa forma, o cromossomo que é haploide, ele só está presente, no caso, na espécie humana, nos gametas. Lá que vai ter apenas um lote de cromossomos nossos. Não vai estar os dois lotes de cromossomo. O que é cariótipo? Cariótipo é o conjunto de cromossomos que a gente tem na nossa espécie. Então, todos os cromossomos que tem dentro da nossa célula, nós chamamos de cariótipo. Próxima questão. Questão 7. Duas plantas de ervilha, ambas dotadas de flores vermelhas, foram cruzadas entre os descendentes. Então, no primeiro momento, vamos observar o cruzamento. São duas vermelhas. Indivíduo com flores vermelhas, indivíduos com flores brancas acabaram surgindo como descendentes. Como que eu tenho plantas vermelhas dando origem a filhos descendentes vermelhos e brancos? O que a gente pode falar desse cruzamento? Primeiramente, para essa flor vermelha dar origem a um indivíduo branco, essa característica branca estava escondida nessas flores vermelhas, só não estava manifestando. Estava presente, mas estava escondida. Portanto, o alelo da flor vermelha vai ser dominante e o que condiciona a flor branca ela é recessiva, porque essa característica estava escondida na flor vermelha e não manifestou. E com esse cruzamento é que nós tivemos origens, o aparecimento da flor branca. Para ser um pouquinho mais claro para vocês, aqui eu tenho um esquema para ajudar. Em alguma linhagem no passado, houve origem de uma flor branca que vai se cruzar com essa flor vermelha e vai dar origem a indivíduos de flores vermelhas. Esses indivíduos, no caso, a flor vermelha, para ter essa característica, ela tem que ser bezão ou bezão. Por que eu escolhi a letra B? A letra B ela é escolhida porque ela é a letra, a gente sempre escolhe a letra do recessivo. Como o recessivo era a cor branca, eu estou escrevendo o B do recessivo. E o recessivo, bezinho. Lembrando que bezinho, minúsculo, porque para se manifestar a cor branca, ele tem que ser os dois minúsculos. Aqui, esse indivíduo, ele carrega a característica dominante e a característica recessiva, e aqui a característica dos dois são dominantes. Então, uma flor vermelha, no passado, teve um cruzamento com uma flor branca, e aí foram surgindo diversidades. O que acontece? Nesse caso, que é o caso da questão anterior, duas flores vermelhas vão dar origem a indivíduos vermelhos e brancos. Para isso acontecer, obrigatoriamente, eu vou ter que ter bezão. Por quê? A flor branca, ela só origina se ela for bezinho. Para essa bezinho estar presente aqui, os dois pais têm que carregar essa característica escondida. Então, esse aqui tem um bezinho escondido e esse aqui tem um bezinho escondido e vai gerar filhos porque os dois estão carregando essa característica escondida dentro deles. Questão 8. O albinismo caracteriza pela ausência de pigmento, que é a melanina na pele, nos pelos, nos cabelos e nos olhos.
O alelo que condiciona a produção de pigmento, azão, é dominante sobre o alelo que condiciona a ausência de pigmento, azim. Com essas informações, faça o que se pede. Isso aqui é uma característica que nós chamamos, vocês estão vendo, um albino. Para ser albino, a carga genética dele é azim-azim. Ele não tem melanina. Vocês podem reparar que o cabelo, os olhos, todos são ausência de melanina. Inclusive, os olhos deles normalmente são olhos claros. Quer dizer, sempre são olhos claros, mas entre verde e azul. O que seria albino? Como seria o genótipo do albino? Azim-azim. E uma pessoa normal? Azão-azão, azão-azim. Então, o que significa? Todo indivíduo que tiver azão, ele vai ser normal. Então, a presença só de um A garante que ele é normal, que ele vai ter presença de melanina. Outra questão. Esse está em dupla, em dois genes duplos, porque um do pai e outro da mãe. Então, para nascer um indivíduo albino, não é responsabilidade somente de um pai, tem que ser o pai e a mãe. Os dois têm que trazer em si esse gene escondido. Reparem aqui que se tiver a presença só de um A maior, de letra maior, que significa A de dominante, ele não vai manifestar o albinismo. Escolhe-se a letra A, porque A seria a característica recessiva. B. Um homem albino casa-se com uma mulher com pigmentação de pele. Sabe-se que ela é heterozigota para a característica do albinismo. Como serão seus filhos, casal, caso em relação à pigmentação da pele? Monte um esquema para explicar a sua resposta. Então, vamos ver aqui. A gente sabe que ele é albino. Esse aqui é um quadro que a gente faz para a gente poder calcular. Aí, ele vai ser azim-azim. A mulher, como é que ela é? Ela é normal, mas ela tem um gene do albinismo. Olha a característica que vai ser. Ela é normal, carrega escondido o gene do albinismo. Azão, azim. Olha o que eu fiz. Eu fiz um quadro, segmentei a característica. Agora, vamos fazer o cruzamento. Esse A vai cruzar com esse A de cima. Vai dar azão, azim. Esse A vai cruzar com esse A, azão, azim. Esse A cruza com esse A, azim, azim. Esse A cruza com esse A, azim, azim. O que eu reparo? Que essas duas características vão ter a pele, pigmentação normal. Esses aqui não vão ter pigmentação. Resultado, eu tenho 2 em 4 vão ser albinos e 2 em 4 vão ser normais. Então, a probabilidade que eu vou ter de ter albinos seria 2/4 e a probabilidade de ser normais, 2/4. Até a próxima videoaula.